Você que acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja de mais bem-vinda, bem-vindo. Este é o programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na edição de hoje, teremos o prazer de conversar com o deputado Danilo Campetti, do Partido Republicanos. Deputado, como é bom recebê-lo em nosso programa. Seja de mais bem-vindo. Olá, Arthur. Obrigado a todos que nos acompanham. Cumprimento a todos que nos acompanham pela TV Alesp. Obrigado pela oportunidade de participar do programa JK. Nós quem agradecemos, deputado, a sua presença neste programa tão importante para a sociedade paulista, cidadãos e cidadãs que estão acompanhando os trabalhos que o senhor tem realizado no plenário Juscelino Kubitschek, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Há 2 meses, na Assembleia Legislativa, deputado, o senhor já fez uso da tribuna por diversas vezes. E é de mais importante que essa ligação com o cidadão durante as sessões ordinárias, pequeno e grande expedientes, aquilo que o senhor tem trazido como reflexão à sociedade no Estado de São Paulo. Quais são os principais pontos, deputado? Olha, como você mesmo disse, o principal propósito é trazer à população a defesa daqueles princípios e valores conservadores que nós nos comprometemos a defender aqui no maior parlamento da América Latina. Também evidenciar e demonstrar os feitos do governo Tarcísio de Freitas, nos colocar à disposição aqui dos programas e políticas públicas que o governo Tarcísio se dispõe a nos enviar aqui na Alesp, nós que somos base do governo Tarcísio, e também evidenciar e trazer à população paulista também aqueles acontecimentos, os debates daqueles acontecimentos do que ocorre aqui na Assembleia Legislativa. Observe, nós tivemos ontem mesmo a aprovação de 2 grandes projetos que beneficiarão muito a sociedade paulista e também as instituições que foram beneficiadas. A Polícia Penal, uma longa batalha desses policiais, são mais de 27 mil homens e mulheres que aguardavam ansiosamente a regulamentação da sua carreira, a sua lei orgânica, e ontem nós conseguimos dar esse grande passo em benefício, valorizando as carreiras policiais, a carreira policial, penal. Eu que sou policial também atuo bastante nessa área de segurança e foi uma honra estar aqui nessa aprovação ontem da lei orgânica e da regulamentação da Polícia Penal. Também um passo importante foi a criação da agência SP Águas, que dentro da nossa visão de Estado menor, de desestatização e de privatização daquilo que for possível se fazer do Estado, a gente defende essa bandeira do liberalismo econômico. Então foi um grande passo para que o Estado também evolua nesse sentido, como foi um grande passo a desestatização da Sabesp, e é nessa linha que nós vamos atuar. Olha, só para que você, cidadão e cidadã paulistas, entendam, a gente está gravando esse programa no dia 11 de setembro. O deputado trouxe essa reflexão, então, dessas votações que aconteceram no Parlamento Paulista no dia de ontem, portanto, dia 10 de setembro, um marco para o Estado de São Paulo, do qual, então, participou o deputado Danilo Campetti. Deputado, acho que é importante também trazer uma reflexão daquilo que o senhor tem vivido ao longo da carreira do senhor como um agente da Polícia Federal também. Como é que foi começar, então, na Polícia Federal, traçando todos os períodos até chegar aqui à Assembleia Legislativa? Então, eu comecei um pouco antes, em 1999, na carreira policial. Eu estou completando 24 anos, na realidade, em dezembro, completo 25 anos como policial. Eu estive 8 anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo, no cargo de investigador de polícia, um período muito frutífero para a minha carreira, onde eu aprendi muito, fiz muitos amigos na nossa valiosa Polícia Civil do Estado de São Paulo, que tanto contribui para a nossa sociedade. Então foram 8 anos como investigador de polícia, de 1999 até 2007, e aí meu ingresso na Polícia Federal. Sempre atuei no Estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, fui lotado em São José do Rio Preto enquanto policial civil, e enquanto policial federal também voltei para aquela delegacia.
obviamente que a atuação na Polícia Federal, ela extravasa o estado de São Paulo. Então, você é policial federal lotado numa sede, mas eventualmente você atua em outras regiões do país. Todavia, na minha carreira, particularmente, eu fiquei muito no estado de São Paulo. Atuei muito aqui no estado de São Paulo e participei de diversas operações que foram deflagradas aqui, vamos dizer assim, nos tempos áureos da Polícia Federal, que na minha concepção, foi durante a Operação Lava Jato e desde 2002, 2003, quando a Polícia Federal adotou essa metodologia operacional das deflagrações de grandes operações. Então, eu tive a honra e o privilégio de participar de várias dessas operações, da deflagração das operações, principalmente aqui no estado de São Paulo. E eu fazia parte de um grupo tático da Polícia Federal, que é empregado em situações que tecnicamente são chamadas de risco diferenciado. O que são essas situações, o Arthur? São situações de risco, aquele risco real mesmo, onde você tem a possibilidade de confronto com delinquentes, com bandidos fortemente armados, ou algumas situações que possam trazer um dano à imagem da instituição. Então, a partir do momento que você tem uma equipe coesa, que é adestrada para atuar nessas situações, essa equipe é empregada. Por isso, eu acabei sendo empregado em algumas questões que envolviam alvos políticos. Então, é isso que até que trouxe, isso até que trouxe uma certa visualização durante o meu trabalho profissional. Isso é muito importante que o senhor fala, deputado. E aí, quando o senhor traz essa reflexão, o senhor acredita que a exposição que o senhor teve nesses casos, de fato, ajudaram em muito, claro, de tudo aquilo que o senhor tem trabalhado ao longo da carreira do senhor, mas também esses fatos ajudaram em muito a chegar até a Assembleia Legislativa? Como que o senhor observa isso? Porque até então, eu era um policial, a gente não tinha essa percepção de avançar além disso. Eu tinha propósitos, objetivos dentro da carreira policial. Porque eu era já há 20 anos policial, vamos colocar assim. E aí abriram-se algumas oportunidades dentro da carreira policial federal, em que eu acabei me voluntariando para participar. Por exemplo, né, eu já havia participado de algumas operações cuja repercussão eram em âmbito nacional, porque envolviam o atual presidente. Ele foi uma primeira operação em 2016, em que o atual presidente ele foi conduzido coercitivamente para ser ouvido no âmbito da Operação Lava Jato, no aeroporto de Congonhas. Aí nós fomos empenhados. Em seguida, houve a prisão determinada pela Justiça do atual presidente em abril de 2018, nós fomos empenhados também. E aí houve a possibilidade, me foi aberta a possibilidade de participar da segurança do presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu me voluntariei para essa função, visto que dentro da minha carreira eu sou docente em 2 matérias na Academia Nacional de Polícia, que é armamento e tiro e segurança de dignitários e autoridades. Então, foi me facultado escolher com qual candidato à presidência eu gostaria de participar, e pelas convergências ali, pela até amizade que eu tinha com a família, eu optei por atuar na segurança do presidente, do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Observe que a gente precisa deixar claro aqui que a segurança é institucionalizada. A Polícia Federal ela provém a segurança de todos os candidatos à presidência a partir do momento da homologação da candidatura. Desta sorte, eu fiquei por quase 6 meses na segurança. A segurança ela é do momento da homologação até a assinatura do termo de posse. Então, o então candidato Jair Messias Bolsonaro, ele se lançou formalmente como candidato em julho, e nós permanecemos até janeiro, foi quando ele assinou no Congresso Nacional a posse dele e assumiu como presidente da República. A partir desse momento, existe um órgão
que chama Gabinete de Segurança Institucional, que assume a segurança. Passado esse período, em 2019, houve o atual presidente que se encontrava preso, a ele foi dada autorização para poder vir aqui em São Bernardo do Campo para se despedir do neto, que infelizmente faleceu com meningite. E nós fomos empregados novamente para estar nessa escolta. E nesse evento, eu estava à frente no deslocamento e foi capturada uma imagem, inclusive pelo fotógrafo dele, que era o único que poderia estar no local, que foi permitido no velório, e houve um imbróglio com relação a um símbolo, então, que nós chamamos de brevet, da SWAT de Miami, que estava no meu colete. Esse símbolo lá estava porque eu participei de um curso e me formei num curso junto à SWAT Miami. E aí a esquerda política se questionou e trouxe esse assunto, expôs esse assunto, mas assim, com uma falta de conhecimento enorme, porque era só um símbolo. Então começaram a criar que eu poderia ser um policial americano que estava infiltrado aqui, e que o então conduzido ele poderia sofrer algum risco, ou então começaram a sugerir que eu fiz isso de propósito. Sim, umas coisas absurdas. Isso deu uma certa evidência. A minha pessoa, que até então era um policial desconhecido. E aí o que aconteceu? Eles foram verificar minhas redes sociais e viram que eu era um apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro. De lá para cá houve um movimento ali na realidade, uma busca por toda a militância deles e ataques em relação à minha pessoa. E aí eu administrei tudo isso e logo em seguida, depois de toda essa exposição, eu recebi um convite do presidente Bolsonaro para que atuasse no governo Bolsonaro, que assumisse um cargo lá. O primeiro cargo que eu assumi fora da polícia foi um cargo de assessor especial no Ministério da Agricultura com a ministra Tereza Cristina. Fiquei lá por um tempo, logo em seguida conheci o então ministro Tarcísio de Freitas, e o ministro Tarcísio me fez o convite para assumir o mesmo cargo, mas no gabinete dele, no Ministério da Infraestrutura. E lá estive até o final até junho de 2022, que era o período em que eu fiquei no Ministério da Infraestrutura. Antes de 2022, veio a notícia de que o governador Tarcísio se lançaria candidato ao governo de São Paulo. E então ele me fez a proposta e me questionou, falou: Campetti, e você? Eu falei: eu estou à disposição. Falou: eu vejo em você uma possibilidade de tentar uma cadeira no parlamento. Eu falei: se for para ajudar o senhor. E aí, em determinado momento, ele falou: venha para deputado estadual que você vai me ajudar muito. E aí surgiu a possibilidade, a ideia de eu vir como deputado estadual. E foi nesse ínterim, nesse contexto, que em 2022 eu me filiei ao Partido Republicano, que é a única filiação, e me candidatei a deputado estadual. Também foi o único cargo que eu me candidatei. Até as pessoas perguntam, né? Você já foi vereador? Você já esteve... Não, nunca fui vereador. Nunca fui nem síndico de condomínio. Então, essa é a minha primeira candidatura e eu estou muito feliz aqui. Conseguimos alcançar aí 52.393 votos. São mais de 50 mil amigos que confiaram nos compromissos que eu expus durante a campanha e que agora eu cumpro fielmente. Então, até quando você perguntou na tribuna o que a gente, né, quais são as propostas, qual o objetivo de eu estar na tribuna, é realmente defender aquilo que eu me dispus, que eu me comprometi lá atrás com a população paulista a defender. Fato é que o deputado chegou aqui no dia 27 de junho. Eu estava em casa acompanhando a transmissão ao vivo pela rede Alesp. Me lembro perfeitamente que esse parlamento aqui, o JK, o plenário JK, estava lotado e muitos parlamentares, inclusive, fizeram uso da fala aqui.
E aí eu me lembro também que numa visita do senhor à Rede Alesp, num programa da casa, eu disse ao senhor, e disse assim, olha, o senhor é muito querido, porque muitos deputados resolveram falar do senhor e falaram muito bem do senhor. Como é que foi essa reação ao ser recebido, né, com honras aqui no Parlamento Paulista? Eu fiquei muito feliz, né? Nós tivemos uma passagem, eu tive uma passagem antes, logo no início do governo Tarcísio, fiquei 6 meses como assessor especial dele, né, do governador. Então, nós já tínhamos muitos amigos parlamentares que durante a campanha ombrearam conosco, né? Nós ombreamos nesse propósito de eleger o governador Tarcísio, e eu fiquei muito feliz de ter o reconhecimento deles, eu que me sagrei segundo suplente do Partido Republicano, conseguimos, e aí nós conseguimos assumir essa cadeira. Eu fiquei muito feliz com o reconhecimento de todos, estou muito feliz. Graças a Deus, tenho muitos amigos aqui no parlamento. Eu sou do perfil que eu me relaciono com todas as pessoas. O debate é no âmbito das ideias. As pessoas nós temos que nos relacionar, tratar bem, manter o diálogo para poder. E esse diálogo é bom para a própria população, para a gente poder progredir nos projetos, nas políticas públicas. Então era um momento muito aguardado. Foi mais de 1 ano e meio de espera. Então, estar aqui é um sonho realizado, é uma bênção de Deus, é a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele nos sustenta. E ter esse reconhecimento dos pares foi um momento de muita felicidade, estar aqui com a família, com os amigos, com a galeria também lotada, os colegas que vieram também do Palácio dos Bandeirantes. Então, assim, foi muito gratificante, foi um momento para mim que é inesquecível. Por falar em Palácio dos Bandeirantes, a gente sai aqui um pouquinho do 9 de julho e vai para lá. E o senhor disse logo no início do nosso bate-papo aqui a relação que o senhor tem com o governo do estado, especificamente com o governador Tarcísio de Freitas. Como é que tem sido o diálogo com ele em relação a projetos que o senhor pretende cada vez mais apresentar aqui na Lesp? O diálogo é frequente. O governador Tarcísio, antes de ser um político, é um amigo nosso, um amigo da família, um amigo que eu tenho como irmão, uma pessoa que me inspira não só como na política, mas também como um grande cidadão, como um grande brasileiro, um grande patriota. Então a gente mantém esse contato frequente, e como eu disse, né, nós somos base do governo porque acreditamos nas propostas e porque também vivenciamos isso desde o Ministério da Infraestrutura. Então eu confio nos projetos, confio na equipe que eu também participei, né, fui parte da equipe do governador Tarcísio e sei da seriedade e da responsabilidade com que eles processam todos os projetos, desde a criação, desde a origem de uma ideia até a conclusão final. Eu participei já de todo esse processo. Agora estou aqui, né, na Assembleia Legislativa, que é parte do processo. Antes estava na elaboração da política pública, de como é feito, de qual o trâmite total até chegar na implementação, que passa, obviamente, agora por secretarias. Antes, lá no governo federal, passava por ministérios, passava por uma interlocução até com a sociedade, aliás, com a sociedade e até com outros agentes. Então, eu acompanhei todo esse processo. Via, por exemplo, como eram feitas as modulações de contratos, que inovaram já ainda no âmbito federal, tanto que então o ministro Tarcísio, agora o governador Tarcísio, o tanto que a equipe se empenhava em trazer projetos inovadores, em evoluir, por exemplo, com as desestatizações do governo federal, que foram vitoriosas, o término de obras que estavam inacabadas há anos. Então você quebra aí um paradigma político. Ou seja, você tinha... O que se tinha antigamente? Olha, eu tenho uma obra aí que é, entre aspas, de tal política, eu não vou terminar. O Tarcísio acabou com esse paradigma. Falou, não, nós vamos terminar porque aquela obra vai trazer progresso para a população daquele local. Então foram mais de 600 obras terminadas e muitas outras milhares iniciadas e concluídas. Para você ter uma ideia, Arthur, nós chegamos aqui, identificamos aquilo que deveria ser concluído. Então, só para você ter um exemplo, o Rodanel já estava 20 anos parado. Hoje nós temos uma data para término e entrega do Rodanel. Então, em 2026 será entregado o trecho norte, que é o que falta do Rodanel. A linha 17, a linha ouro do monotrilho,
também estava parada, era para ser entregue em 2014. Chegamos aqui em 2022, para você ter uma ideia, tinha 8 anos a mais do que era para ter entregue, do prazo da entrega. Então já temos uma previsão para entrega agora, já chegou o equipamento rodante. Então, assim, essa percepção de que nós temos que concluir aquilo que foi começado e, além do que, promover outras melhorias para que o Estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, realmente progrida e que traga benefícios para a população paulista, mas também para os brasileiros. Porque São Paulo estando bem, São Paulo desenvolvido, o Brasil desenvolve. Sensacional, que bom, né, gente, ouvir isso, deputado, bom demais. Deputado, o senhor já apresentou alguns projetos aqui na Casa Legislativa. Entre esses projetos, tem um que estabelece diretrizes para o desempenho às vítimas, na verdade, olhando especificamente as vítimas de acidente vascular cerebral, Sim. AVC. Eu queria que o senhor trouxesse, porque veja só, o deputado ele tem essa preocupação, ele estava falando sobre a questão da infraestrutura agora no nosso estado, né, infraestrutura, mas existe também uma preocupação com a saúde dos nossos municípios. São 645 municípios que precisam dessa atenção especial na questão da saúde, deputado. Sim, e a saúde é pauta comum de todos os parlamentares. Às vezes eles questionam, né? As pessoas questionam, olha, você vai atuar em qual área? Você fala, eu estou na segurança, estou na infraestrutura, estou no agro. E às vezes não cita a saúde, mas a saúde ela é pauta comum de todo mundo. Tanto que 50% das emendas impositivas devem ser destinadas à saúde. Então, com essa percepção, óbvio que nós vamos atuar muito na saúde. Esse projeto, ele trata da trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica é um procedimento que ele é feito aliado a trombolíticos. A primeira medida hoje é o uso de trombolíticos, no caso de AVC isquêmico, né, acidente vascular cerebral isquêmico. Foi-me trazida essa demanda, nós estudamos, propusemos o projeto e agora levaremos à Secretaria de Saúde para que sejam ajustados os detalhes desse projeto. Então, é um embrião que é lançado e nós vamos levar a discussão aqui com os pares, mas também com a Secretaria de Saúde para a gente estabelecer as diretrizes da efetivação e aplicação desse procedimento. A trombectomia mecânica, ela é aplicada em casos de AVC isquêmico, que representa mais ou menos 80% dos acidentes vasculares cerebrais. E ela tem 90% de possibilidade de uma recuperação total, ou seja, o paciente ele não ficaria com sequelas. Sabemos que para cada ocorrência desse acidente, e também em ocorrências de traumas na saúde, o tempo é predominante. Então, essa técnica, se aplicada nas 24 horas, ela pode ocorrer, pode acarretar muito sucesso. Então, isso nós vamos levar à Secretaria de Saúde, vamos discutir com a população médica do Estado. É um embrião que nós propusemos agora, lançamos o debate, né? Então, estamos abertos a sugestões. Obviamente, eu não sou médico, né? A gente está com a proposta, a gente tem o propósito de ajudar a população, e se isso tiver tecnicamente correto, se a discussão culminar para que o projeto seja aprovado, eu acredito que trará muito benefício à nossa população. Porque, você imagina, às vezes a gente vê casos de pessoas que acabam tendo sequelas para o resto da vida em razão de um procedimento que ela poderia ter à disposição e não tem nas primeiras 24 horas. Então, o nosso propósito é realmente trazer à população paulista essa possibilidade. Obviamente, como eu disse, vamos discutir com a classe médica, vamos discutir com a Secretaria de Saúde para ver qual o melhor momento ou se aquilo que a gente propôs está correto. Caso haja necessidade de algumas adequações, faremos. Sensacional, porque e o senhor tem essa facilidade, né, deputado, de transitar entre diversos assuntos. Obrigado. Isso é muito bom, porque, e aí, o senhor está olhando para especificamente a saúde do nosso estado,
E o senhor falando que vai seguir a Secretaria da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, mas é importante também mencionar, deputado, como é que o senhor tem avaliado, juntamente com a equipe do senhor, essa questão nos demais municípios, né? A gente está em São Paulo, na capital paulista, Grande São Paulo, e intensas, grandes demandas na área da saúde, mas também nos municípios, né, espalhados pelo nosso estado. O senhor tem observado em relação a essa situação também? Eu tenho andado bastante o estado, eu tenho conhecido muitas santas casas, eu sou de São José do Rio Preto, tenho uma santa casa que eu admiro muito, que é de Votuporanga, que é uma referência lá na região, e nós temos esse propósito, sim, de também contribuir para que a saúde do estado, os atendimentos cresçam, né? Eu acredito que a Secretaria de Estado de Saúde já deu grandes avanços. O doutor Eleusis Paiva, que é nosso secretário estadual, ele já implementou a regionalização da saúde, que trouxe muitos benefícios. O governador Tarcísio, juntamente com a nossa Secretaria de Saúde, criou o SUS paulista. Você vê, ó, há alguns procedimentos, houve aumento até de mais de 100% do repasse. Então, para você ter uma ideia, uma cirurgia, um parto, por exemplo, que se pagava R$ 900 no SUS nacional, no SUS paulista paga-se R$ 2.000. Isso uma excelente estratégia e é a implementação de algo que vai trazer muitos benefícios para a saúde estadual, para Santas Casas, e para repor aquele déficit que a gente vê que já existe na saúde no estado de São Paulo. Então, eu acho que é responsabilidade de todo parlamentar mesmo atuar na saúde, se inteirar dos problemas locais, principalmente da região que representa, para poder trazer as propostas. De repente, você tem uma região onde há um problema, e às vezes a instalação de um hospital regional, às vezes não é a solução. Às vezes a ativação de leitos de hospitais que já existem seria uma solução mais eficaz e viável, porque já existe, estão parados lá. Então você vai construir um monstro que demora anos para poder ser entregue, vencendo ainda todas as questões burocráticas e estatórias, ao passo que você tem leitos, às vezes fechados, que podem ser reabertos. Então, otimizar esse entendimento e fazer uma gestão de forma eficaz, pensando sempre na resposta, na contraprestação para a população. Como que eu vou atender essa população melhor e de forma mais imediata? Então, esse tem que ser o nosso propósito. Nessa área da saúde também, né, os senhores parlamentares e o senhor também aqui no plenário Juscelino Kubitschek discutiram muito sobre a questão da proposta de emenda à Constituição, a PEC, dos 5% da educação para a saúde também, né? E aí eu queria uma palavra do senhor em relação a esse assunto tão importante para o nosso estado. Não, é importantíssimo, inclusive isso era um compromisso de campanha do governador Tarcísio. Ó, observe, nós temos pisos hoje, né, de aplicação, tanto na saúde como na educação. 1988, Constituição Federal, estabeleceu o piso de 25% de aplicação nos recursos na educação, 12% na saúde. Em 1989, com o advento da Constituição Estadual, o parlamento optou por aumentar o piso da educação em 30%, mantendo-se os 12% da saúde. Observe que de lá para cá, nós tivemos uma variação demográfica. Hoje, por exemplo, as famílias têm menos filhos e a expectativa de vida aumentou. O que decorre dessa inteligência? Nós temos ali, dessa percepção. Nós temos hoje que pessoas idosas necessitam de tratamentos de longa duração, ao passo que, por exemplo, as matrículas diminuíram, porque nasceram menos pessoas. Então, nós precisamos dar uma resposta para isso. Isso já era uma percepção, já era uma identificação que nós tivemos durante a campanha e já havia essa proposta de flexibilização. Então, a gente precisa deixar claro o seguinte, não é corte, é uma flexibilização. Eu pego esses 5% que estão na educação, que é o que ultrapassou ali, né, os 25% do piso nacional, e eu deixo a critério do gestor na LOA, na lei orçamentária anual, se ele vai dispor desses 5% na educação, se ele vai dispor na saúde, o que é totalmente compreensível, o que é totalmente eficaz, porque a partir do momento que eu tenho, olha lá, eu tenho 5% flutuando,
No ano eu posso colocar realmente 17% na saúde e 25% na educação. No outro ano eu posso manter 30% na saúde e manter os 12%, aliás, 30% na educação e manter os 12% na saúde. É para dar facilidade para o gestor poder, ele que tem vamos dizer assim, o mapa ali de tudo que está acontecendo, ele vai dizer, não, esse ano eu vou colocar então 15% na saúde e 27% na educação. Perceba, você vê, Arthur, ó, nós temos hoje, na lei orçamentária que está em vigor hoje, 2024, foram aplicados 35% na educação, ou seja, 5% a mais do piso. Esses 35% representam o quê? 28% da função educação, aquilo que vai diretamente à atividade fim, e 7% do déficit previdenciário da educação. Imagine, olha só, imagine se o governador ele consegue parcelar esse déficit, por exemplo. E aí nós temos esse déficit praticamente liquidado. Nós temos 28% na educação. Muito bem, esses 2%, pensando nessa base, esses 2% pode ser enviado para a saúde, que somaria 14%, que é um grande avanço para o estado de São Paulo. Então nós precisamos nos adaptar às evoluções sociais. Não temos que parar com essa história só da ideologia de chegar e falar, olha, não, eu vou bater nisso daqui porque eu vou bater, e criar uma narrativa de que vai se cortar da educação. Não vai se cortar da educação. Esses 5% são flexíveis. Em determinado ano, esse 5% ele deve estar na saúde. Sabe por quê? Porque às vezes eu tenho escolas que estão estruturadas e que não precisam desse recurso mais, eu posso que eu tenho gente morrendo por falta de leito. Então fica uma coisa incoerente, fica uma questão muito incoerente. Eu preciso ter essa flexibilidade e essa emenda vem com esse propósito. Eu não posso ali entender que eu tendo menos matrícula, não estamos falando que a educação está 100%, que está, não, tem muito a se melhorar e nós sabemos disso. Aqui há debate diário sobre educação e nós estamos identificando os problemas. O secretário de Educação ele tem essa consciência e está trabalhando bastante, está entregando muito. Para você ter uma ideia, são mais de 20 mil, aliás, mais de 1.000 escolas que tiveram melhorias, que foram reformadas. Tem um processo de instalação de climatizadores no estado inteiro. Então, assim, em 1 ano e meio de trabalho, o governo Tarcísio já fez muita coisa. Você tinha ali um déficit para trás. Realmente, a rede educacional tinha sido esquecida. Nós sabíamos disso. Havia muitos problemas. Agora não, nós já estamos trabalhando nesse sentido, o governo já está trabalhando nesse sentido, nós vamos apoiar aqui a implementação dessas políticas, só que nós não podemos fechar os olhos que existe a saúde também. A gente tem que atender essa população que envelheceu, que graças a Deus a ciência trouxe à nossa população uma expectativa de vida ainda maior. Nós temos que atender essa população, são tratamentos de longa duração que essa população precisa ser atendida. Então é nesse sentido que vem a flexibilização e que terá o nosso apoio e a nossa defesa. Educação, saúde, a gente volta na questão da segurança pública, que o senhor gosta demais, para falar sobre o uso de tornozeleira eletrônica, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não saia daí rapidinho, até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa JK. Você que já estava conosco, que bom, continue sim. E você que está chegando agora, seja de mais bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos num bate-papo com o deputado Danilo Campetti, do Republicanos. Está aqui contando um pouquinho das experiências dele no maior parlamento estadual da América Latina e, claro, falando sobre projetos de lei. Para você que já estava conosco, deixamos aqui no ar uma questão para o deputado Danilo Campetti relacionada à segurança pública. Deputado, o senhor tem olhado para crianças e idosos também, né? E aí tem a questão do uso da tornozeleira eletrônica. Gostaria que o senhor comentasse esse projeto. Isso, é o projeto que nós propusemos
em razão do sucesso que foi a implementação dessa política pública em relação às mulheres vítimas de violência doméstica. O nosso propósito é estender essa aplicação das tornozeleiras eletrônicas àqueles criminosos que praticaram essas infrações contra crianças, adolescentes e idosos, que é também uma população vulnerável. Então, o que que acontece? Eu tenho que o instrumento da tornozeleira, ele possui uma amplitude georreferencial. Então, aquele que é liberado, seja numa prisão domiciliar, seja num livramento condicional, aquele que pratica crime é liberado, ele se mantém monitorado. Isso traz uma proteção à vítima, no caso aí que já a aplicação é das mulheres em condição de vulnerabilidade, né, das vítimas de violência contra a mulher, e eu quis estender isso daí, propor a discussão ao parlamento também para essas pessoas, são crianças, adolescentes e idosos, que também ficam vulneráveis a esses criminosos a partir do momento que esses criminosos têm algum benefício e saem da cadeia. Então esse é o propósito, para que eles sejam monitorados por georreferenciamento em tempo real e que também as vítimas recebam nos seus celulares, se compatíveis forem, as informações se esse criminoso ele está se aproximando de onde está a vítima. Então, dessa forma, a gente previne também a reincidência, o cometimento de novos crimes com essas vítimas. Esse projeto é fundamental. Aliás, falávamos por diversas vezes na nossa programação, inclusive, deputado, sobre essa realidade, né? Tem a ideia de que o agressor deve ficar distante da vítima. E aí não havia, na verdade, um monitoramento para essa questão de quão perto ele está e o que deveria ser feito. Esse projeto vem abarcar exatamente essa realidade. Sim, exatamente, vem contemplar essa situação, porque a gente tem que pensar a segurança pública não apenas como repressão, mas principalmente como prevenção. Esse deve ser o propósito. Essa é a repercussão, é a eficiência da segurança pública. E isso repercute no cidadão, ou seja, eu estou protegendo o cidadão antes da ocorrência do crime. A partir do momento que ocorreu o crime, em tese aí houve uma falha que muitas vezes a segurança pública, muitos dizem, está lá no 144, no artigo 144 da Constituição, é atribuição do Estado, da União, mas é responsabilidade de todos também. Então nós temos que pensar a segurança pública como um todo, não só na repressão, mas principalmente na prevenção. Se eu perdi uma vida, ali houve uma falha. Então, do que puder ser feito para que a gente previna o ato criminoso, nós temos que fazer. E esses instrumentos, Arthur, que estão à nossa disposição, devem ser utilizados em larga escala, porque realmente já há casuística de que houve a prevenção de crimes, houve a prevenção da reincidência diante dessas mulheres vítimas. Então, contemplar também crianças e idosos, crianças, adolescentes e idosos, que também é uma população vulnerável, faz parte do nosso propósito. E as mulheres em estado de vulnerabilidade também estão demais na sua pauta, não somente nessa questão da segurança pública, mas também no que se diz respeito ao acesso ao trabalho, educação. E o senhor tem um projeto de mais interessante também, né? Porque as mulheres sofrem demais nesse sentido, né? Tem a questão psicológica, psiquiátrica muitas vezes, e estão às margens, e precisam de atenção. Para quem sofre, para quem está em casa observando essa realidade que o senhor tem comentado aqui também e precisa de um emprego, terá aí uma ideia de um banco de currículos que o senhor tem essa ideia de implementar no estado de São Paulo também de fundamental importância, deputado? É isso, nós consideramos realmente essa questão que você nos expôs, Arthur, e é realmente uma prioridade para nós. As mulheres em condição de vulnerabilidade, elas necessitam efetivamente de uma inclusão social e de uma inclusão laboral. Isso não é nada ideológico, isso é realmente eficaz. Nós precisamos trazer políticas públicas que tenham eficiência e que cheguem ao seu destinatário final de forma eficaz. Então, o projeto ele contempla essas mulheres em condições de vulnerabilidade. Quais são essas mulheres? São vítimas de violência doméstica, são mulheres em condição de rua, são chefes de família monoparental. Eu sou filho único,
de uma chefe de família monoparental. Então, a minha mãe, ela chegou a trabalhar em 3 empregos em determinado momento para poder sustentar a minha casa, minha família, né? Que no caso éramos eu e ela. Então, eu prestigio muito esse trabalho e eu tenho um olhar especial, eu quero ter esse olhar especial e isso está consubstanciado nesse projeto. Ou seja, a gente cria um banco de currículos para mulheres nessas condições, e aí a gente, em parceria com a Secretaria da Mulher e com a Secretaria do Desenvolvimento Social, e eu já tenho agendas nas 2 secretarias para tratar desse projeto, que nós propusemos recentemente, nós vamos estabelecer um banco, uma rede de relacionamento empresarial que vai prover cursos para essas mulheres, capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho. Como é feita essa inserção? As empresas que aderem a essa nossa concepção, elas receberiam um selo, chamado Selo de Empresa Responsável. Esse selo daria possibilidade, aí fica a cargo do governo estadual, é uma possibilidade dessa empresa poder ter alguns subsídios tributários, algum abatimento de ICMS, né, que agora mudou, né, a gente vai tratar do CBS, IBS, do IVA, mas enfim, o que seria a ideia original antes da reforma tributária, né? O abatimento de impostos, né? De ICMS, alguma coisa relacionada aos impostos que a empresa paga e que o Estado pode de alguma forma transigir, né? Que são impostos de responsabilidade do Estado. Então precisa ter uma discussão ampla e aí sim, com esse banco de currículos, né, que ficará a cargo, respeitando a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, lógico, mas que fica com o acesso dessas empresas, a gente efetivamente insere no mercado de trabalho essas mulheres ao mesmo tempo com a capacitação profissional pertinente, né? Então seria essa a ideia que, ao nosso ver, traz realmente benefícios a essa população vulnerável, que tanto sofre depois de ou depois de o cometimento de ser vítima de um cometimento de um crime, ou porque não tem acesso ali, porque tem uma condição de que ela é chefe da família, não consegue sair de casa, e ela tem que viver, por exemplo, de benefícios sociais. Então a gente quer extrair essa mulher dessa condição, dar a ela a dignidade, que é cidadania. Não há nada mais digno que o trabalho. Então é nesse contexto que a gente está dirigindo aí esse projeto de lei. Eu me prendi a uma fala do senhor durante a exposição desse tema que o senhor nos trouxe agora, deputado, quando o senhor falou sobre as mulheres em situação de rua. Em determinado momento o senhor citou essa questão. O estado de São Paulo tem cada vez o número é maior, né? Cada vez maior esse número de pessoas em situação de rua. Só na cidade de São Paulo a gente tem uma população em situação de rua maior do que, por exemplo, um município em Bitinga, no centro-oeste do estado, que tem 60 mil habitantes. Existem 80 mil, pouco mais de 80 mil moradores de rua aqui na cidade de São Paulo. E aí, quando o senhor traz essa reflexão de que as mulheres em situação de rua também precisam dessa visibilidade, é de mais importante, porque a gente tem visto que são mulheres que têm sim têm faculdade, uma graduação, pós-graduação, e estão às margens da sociedade por determinados assuntos, por determinadas situações, e caíram no trecho, como eles mesmos dizem, né? E aí, nesse olhar também específico para essa população vulnerável do nosso estado, deputado, é possível pensar em projetos também que abarquem essa sociedade que está às margens? Existem estudos, e me perdoem pelos dados não contabilizados agora aqui, mas existe uma geração da rua, são crianças que nascem nessas ruas e vão propagando essa existência. É uma sociedade que também precisa de um olhar específico, né, deputado? Exatamente, e o acolhimento é fundamental. Seja o acolhimento social, seja o acolhimento que nós propusemos de dar essa oportunidade de reinserção no mercado de trabalho, seja o acolhimento, por exemplo, dessas crianças que você falou. Por exemplo, eles não vão à escola. Nós precisamos ter esse acolhimento, mas precisamos trazer a perspectiva da dignidade. Então, vou citar só um exemplo do que nós temos acompanhado.
Por exemplo, no centro de São Paulo, aquele problema que já passa há décadas, que é o caso da Cracolândia. O governo de São Paulo tem implementado várias políticas públicas com o objetivo de realmente colocar o dedo na ferida e acabar com esse problema que transcende várias secretarias, vamos dizer assim, a segurança, a assistência social, são secretarias que precisam atuar efetivamente. Então, por exemplo, tivemos operações lá no centro de São Paulo. Foram fechados mais de 78 hotéis e hospedarias. Hoje nós temos o bloqueio de quase 10 bilhões de reais do PCC, que é a maior organização criminosa do Estado. Várias prisões, do Estado não, do país. Várias prisões foram efetuadas. O centro administrativo do Estado, um projeto para que seja implementado no Campos Elíseos, que é na área central de São Paulo. Observe, a partir do momento que você atua com o dedo na ferida, você tira os criminosos daquele local. Se você está na Cracolândia, você tem 78 hotéis e hospedaria que, numa operação em conjunto com a Prefeitura Municipal, caçam-se os alvarás, a Justiça dá o perdimento e você tem esses 78 locais que podem se tornar equipamentos públicos para esse acolhimento ou que podem se tornar habitações de interesse social. Então, pensa, você observa ali, você tem um hotel desse, onde foi dado o perdimento, o Estado retrofita o hotel e ali você tem diversas moradias para esses moradores de rua. A partir do momento que você começa a ter essa concepção, não ideológica, não no campo das ideias, mas efetiva, a gente precisa ter trabalho concreto. Nós precisamos, para elucidar problemas como esse, nós precisamos de integração, parceria e pragmatismo. Tem que atuar. As instituições devem estar voltadas todas para esse fim. Então, a partir do momento que você tem, né, eu esqueci de dizer, por exemplo, de uma instituição importantíssima que atuou nessas operações, que foi o Ministério Público. A partir do momento que você tem Justiça, Ministério Público, governo estadual, governo municipal empenhados em resolver o problema é resolvido. Mas eles devem estar empenhados de uma forma eficaz. Desse jeito que eu te falei, ó, nós tivemos 78 hotéis e hospedarias que foram dado perdimento. Então, o que nós vamos fazer com isso? Aí entra o município e o Estado. Vamos transformar equipamentos em hubs de recuperação de toxicômodos. Vamos transformar equipamentos, oficinas, para capacitar essas pessoas, ou vamos transformar em moradias. Aí, tudo bem. Não há nada mais digno a uma família do que ter um lar, do que ter um teto para poder proteger e para poder criar seus filhos. Muito bom, deputado. A gente vai avançar um pouquinho aqui no nosso bate-papo, porque o deputado Danilo Campetti também participa de frentes parlamentares. E aí, as frentes parlamentares são instrumentos de mais importantes para o diagnóstico, conversa e ideias, né, para que surjam os projetos de lei aqui no Parlamento Paulista. E aí o senhor é membro, inclusive, de uma frente parlamentar de mais importante, do agronegócio, é isso? Sim. Conte um pouquinho para a gente. Sim, o agronegócio, eu represento a região noroeste, lógico, todo o estado. Eu tive votos em 501 municípios dos 645. Mas ali eu sou do interior e a força do interior é o agronegócio, que representa 30% de tudo que a gente exporta, né? Então, o agronegócio que cuidou do abastecimento enquanto nós tivemos a nossa maior crise, né, que foi a pandemia nos anos 2020 e 2021. Então, assim, o agro é uma bandeira que eu defendo e que eu vou defender aqui no parlamento. Então, participar da frente do agronegócio é pensar em políticas públicas que favoreçam os produtores rurais. E nós vamos atuar aqui, nós vamos ser defensores dessas políticas públicas. Eu, inclusive, tenho um projeto de lei também que trata, e aí nós vamos colocar a discussão também da isenção de impostos para aqueles que adquirirem equipamentos de irrigação. Já é um projeto que nós vamos trabalhar para o agronegócio, e todas as pautas atinentes que favoreçam os produtores rurais contarão com o meu apoio. Tem que evidenciar também o excelente trabalho
que o meu amigo Guilherme Piai, que é o secretário de Estado da Agricultura, está fazendo, um trabalho arrojado, um trabalho de defesa mesmo desses produtores rurais, que aqui em âmbito estadual estão tendo uma resposta do governo do estado, que é uma resposta favorável, que é uma resposta de incentivo, que é uma presença marcante do governador em apoio a esses produtores rurais, o que infelizmente não ocorre no governo federal. Então aqui nós temos que compensar o que não é feito no governo federal. Aqui no estado de São Paulo nós protegemos os produtores rurais. Aqui não tem invasão de terra, aqui não vai ter violação à propriedade privada, aqui nós vamos proteger e vamos fomentar a tecnologia e o apoio aos produtores rurais. Nessa pegada, deputado, também tem o apoio aos modelos de provas equestres, que o senhor também participa, não é? Dessa frente parlamentar tão Sim, que é dos importante. rodeios, né? Tem a questão, além da questão cultural, tem a questão econômica em cima dessa realidade, Sim, né, deputado? muito. Criação de milhares de empregos diretos e indiretos, os rodeios promovem também o crescimento econômico do estado. Às vezes aqui na capital as pessoas não têm muito acesso, mas em determinado período do ano, na realidade o ano inteiro, há rodeios em praticamente todas as cidades do interior paulista. É realmente a repercussão na economia do estado, é um movimento cultural. E o rodeio é muito bom. Quem não conhece o rodeio, eu faço convite, tem shows com grandes artistas, então é muito bom. Então, nos dispusemos também a participar dessa frente e estamos à disposição também dos rodeios e das provas equestres e vamos atuar também para fomentar cada vez mais esse movimento, essa cultura do interior do nosso estado. Olha, eu morei no centro-oeste do Brasil, em Goiás, e existia sempre aquela questão assim, olha, por que São Paulo é isso? Não, porque Goiás é isso, porque São Paulo é isso. E é tão legal quando os deputados da Casa Legislativa aqui enaltecem esse trabalho cultural e econômico para o nosso estado. Deputado, o senhor falava sobre a questão das rodovias há pouco, né? E é interessante que também o senhor apoia uma frente parlamentar de duplicação da rodovia Francisco Alves Negrão. E aí existe toda uma cadeia nas rodovias do nosso estado, né? As nossas veias, né, que vão circulando para todas as nossas artérias, vão circulando até chegar aos confins do nosso país. Isso também é importante, saindo do Brasil, inclusive, né, deputado? Sim, a gente já vem com a concepção desde do Ministério da Infraestrutura, porque as pessoas pensam, né? O que uma obra pode melhorar? Não, a obra traz muita melhoria para a população. Perceba, uma população que tinha que transpor, por exemplo, um rio de balsa todos os dias. O tempo que se perdia, o tempo que se deixava de estar com a família porque tinha que ir de balsa, e de repente você ficava meia hora, 40 minutos numa balsa, e de repente com uma ponte você transpõe esse rio em 1 minuto, em menos de 1 minuto. Por exemplo, olha só, para a gente trazer aqui para a nossa realidade, o Rodoanel, mais de 20 anos parado. Imagina aquela pessoa que poderia utilizar o Rodoanel, que faria um transcurso, por exemplo, de 20 minutos até o local de trabalho, e em razão da não conclusão do Rodoanel, ele demorou 2 horas por dia para chegar, 2 horas por dia para voltar para casa. Imagina, são 4 horas por dia, imagina isso no universo de 20 anos, o tanto que essas pessoas perderam de convivência familiar, de possibilidade de estudo, de possibilidade de descanso. Isso repercute diretamente na vida das pessoas. Só para você ter uma ideia do que uma obra, do que uma ponte, uma casa, uma rodovia pode fazer diferença na vida das pessoas. Por outro lado, também segurança, traz segurança para a vida das pessoas. Você duplicar uma rodovia, você está ampliando a possibilidade da pessoa trafegar mais seguramente. Você não tem ali a contraposição de veículos, que pode causar, por exemplo, uma vítima fatal num acidente. Então, a gente se empenha nessas frentes, também pleiteando os avanços para as vias arteriais, para as rodovias do nosso estado, com relação, por exemplo, à minha região, lá em São José do Rio Preto, nós temos uma questão muito evidente, que se trata da rodovia Washington Luiz. Hoje nós temos 2 municípios contíguos lá, São José do Rio Preto e Mirassol, só para citar um exemplo. E o trânsito
de pessoas ali nos horários de pico, 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, a rodovia fica com mais de 20 quilômetros de engarrafamento. E a rodovia é parada. Então nós pleiteamos e outros parlamentares também pleitearam, prefeitos pleitearam ali a construção da terceira faixa da rodovia Washington Luiz. O secretário Rafael Benini já vai lançar a pedra fundamental em dezembro. Já há construção efetiva dessa terceira faixa na região de Rio Claro, na mesma rodovia. Então você vê, a gente atuando para poder trazer essas benfeitorias, essas obras, é a população local que é beneficiada. Então esse é o nosso trabalho aqui também. Nós vamos atuar nessas frentes. Ainda não à frente da Washington Luiz, né? Se tivesse à frente da Washington Luiz, nós estaríamos lá também. Então você atuar na frente de uma duplicação de uma rodovia é trazer prosperidade, é trazer segurança para a população. Por falar no interno, a gente também pode falar daquilo que é externo. Danilo é Campetti. Campetti italiano? Italiano. Italiano. E o deputado apoia também uma frente parlamentar ítalo-brasileira, inclusive de mais importante. E aí mencionando exatamente aquilo que tem sido conquistado e tem sido trabalhado muito bem neste parlamento paulista, que são as relações internacionais, né, deputado? Estivemos recentemente, recebemos a visita da vice-presidente do Uruguai e eu também participo da Comissão de Relações Internacionais, então também estamos dispostos a atuar nessa área. E sou descendente de italiano, seja de pai, seja de mãe, uma população que migrou para o nosso país, né, um povo que migrou para o nosso país e que trouxe muita prosperidade para a nossa população brasileira, atuando principalmente na agricultura, que é aquilo que nós estávamos falando. Então é um grande orgulho, uma grande honra fazer parte também dessa frente Brasil-Itália. E é interessante também, deputado, porque muitas vezes se fala nessa questão das relações internacionais no Parlamento Paulista, né? Aí tem a diplomacia que é realizada entre os estados, a paradiplomacia nos municípios, isso tem sido muito bem trabalhado, porque a gente tira o foco também somente da capital paulista, mas coloca no cenário outros municípios que foram demais importantes para a construção da cultura brasileira, ítalo-brasileira inclusive. Sim, né, deputado? E que trazem investimento para o nosso estado, né? Realmente nós precisamos ter essas relações com o país. São Paulo, como eu disse, é a locomotiva do país, é um estado que tem um mercado, né, como um ativo evidente, então é centro de investimento, é realmente onde os outros países buscam ali opções para poder fazer suas relações de mercado, suas relações comerciais, e nós temos que fomentar essa prática. Eu acho que abrir o estado de São Paulo, como tem sido feito, para o mundo, realmente traz grandes avanços à nossa sociedade. Só para citar como exemplo, nós já temos hoje, eu deixo aqui os meus parabéns ao secretário de Desenvolvimento Econômico, que já trouxe para o estado de São Paulo quase 400 bilhões de investimento, que estão programados aí durante os anos, mas já trouxe essa perspectiva para o estado de São Paulo, né? Então, fica o meu abraço aqui para o nosso secretário Jorge Lima, que está fazendo um excelente trabalho da equipe do governador Tarcísio e que está promovendo a atração de investimentos para o estado de São Paulo. E aí, falando do internacional, do nacional, a gente volta aí então a pegar essas artérias, as rodovias, e chegamos novamente aqui no Parlamento Paulista, na capital do estado. O senhor é do noroeste do estado, mas o senhor tem olhado especificamente também para a população paulistana da Grande São Paulo. Como é que o senhor pretende trabalhar cada vez mais essa relação com os paulistanos também? Olha, como eu disse, né, Arthur, eu fui votado em 501 municípios do estado de São Paulo. Independentemente disso, eu quero trabalhar por toda a população do estado. E eu vejo que é óbvio isso até, que tudo recai na capital. Eu, quando estive policial federal, eu vinha quase toda semana para a capital. Eu vejo que a população do estado de São Paulo, de uma forma ou de outra, ela vem também para a capital, e a capital precisa prover recursos, precisa prover segurança para todos os paulistas. Então, é sim uma atenção nossa
como eu disse, né, nós tratávamos aqui um pouco antes da Cracolândia. É uma atenção nossa também ter essa atuação aqui com foco na capital. Eu já vejo grandes avanços, sabe? O fato arrojado de você transferir o centro administrativo para o Palácio dos Campos Elíseos, para a região central, é algo que nós precisamos prestigiar e vai trazer muitos avanços, seja para aqueles que vêm. Imagine você, ó, vamos pensar num prefeito que vem e precisa passar em 2, 3 secretarias aqui na capital. Ele tem que ficar pelo menos 2, 3 dias aqui, além do Palácio, né, dos Bandeirantes. A partir do momento que você integra administrativamente, você traz realmente uma eficácia para todos aqueles que vão vir aqui e que vão precisar da prestação de serviço público direta. Estou falando, no caso, o exemplo, um prefeito, mas para toda a população também, além de revitalizar todo o centro de São Paulo. Então, nós temos aí um grande avanço para a nossa população paulista. Você combate também o crime lá no centro, você revitaliza o centro e você traz uma perspectiva de eficácia para o cidadão em ter ali no centro da cidade a administração estadual à disposição dessa população. Deputado, atrás deste homem que é o senhor, e antes mesmo de qualquer título, deputado, agente federal, existe de fato este homem que falamos aqui, que estamos diante. É um homem que é pai, que é esposo. Não dá para desconectar, né, deputado, o ser humano de todas as atribuições. E essas atribuições fazem do senhor, de fato, este homem que o senhor está aqui diante de nós. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor trouxesse uma reflexão daquelas figuras que estão ao lado do senhor. São parentes, amigos, familiares queridos, cidadãos e cidadãs do nosso estado. Por trás deste homem engravatado, existe este homem. O que dizer sobre o Danilo Campetti, homem, pai, esposo? O Danilo Campetti é um cristão, temente a Deus, que entrega a Deus todos os seus propósitos. Isso tudo aqui, Arthur, é passageiro. Não há nada mais passageiro que o mandato parlamentar. Deus coloca a gente no momento que Ele quer e tira também no momento que Ele quer. Então, o poder é efêmero, aqueles que se prendem muito ao poder acabam sucumbindo, e o que me sustenta é minha família, né? Para mim é minha base, a minha esposa Vanessa, meus filhos João e Maria Clara, João Otávio e Maria Clara, meus pais, né? Meus sobrinhos, meus afilhados, minha cunhada, minha sogra. Então, são aqueles que estão realmente me dando suporte para poder estar aqui, que suportam as minhas ausências, né? Eles moram em São José do Rio Preto. Então, é por eles e por querer o bem a eles é que nós queremos o bem de toda a população. Eu transponho para cada criança aquilo que eu sinto pelo meu filho, pela minha filha, o que eu quero para o meu filho, o que eu quero para minha filha, eu quero para cada criança, para cada adolescente paulista. É nesse sentido que eu vou trabalhar, sabe? O que eu vejo da minha mãe, eu quero para aqueles idosos que estão numa condição de vulnerabilidade. Então, o que eu vejo na minha mãe, eu quero para aquelas mulheres que também são chefes de família, que são chefe e foram como ela foi e que me criou, né, praticamente sozinho. Então, eu transponho tudo isso, é minha base, é minha sustentação, minha família, Deus, é servir a minha pátria, que aqui nós estamos a serviço da população. Aquele que vem para cá e pensa em causa própria também sucumbe. Então, esse é meu propósito. Enquanto estiver aqui, servir a nossa população e dar o meu máximo para poder produzir o melhor, principalmente por aqueles que estão numa condição mais de vulnerabilidade, que estão precisando do serviço do Estado. É neles que eu quero chegar, para que a prestação do Estado, para que realmente a efetivação de políticas públicas resgatem essas pessoas que tanto precisam da atuação do Estado. Deputado Danilo Campetti, muito obrigado pela vocação do senhor, muito obrigado por partilhar, vocês, parentes do deputado e amigos do deputado, por ajudarem, na verdade, a fazer desse nosso parlamento algo tão importante para o nosso Estado.
Deputado, parabéns pela sua vocação. Vida longa ao senhor neste palácio, que é o Palácio 9 de Julho. Obrigado, Arthur. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam no programa JK. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Amém. Muito obrigado a você também, cidadão e cidadãs paulistas, que fizeram deste programa algo interessantíssimo. Você pode rever a este programa, assistir novamente a este programa nas redes da Rede Alesp, no YouTube. Aliás, partilhe e compartilhe esse link com todas as pessoas. Meu forte abraço para vocês, a gente se encontra na programação. Tchau.